Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa história de hoje está em Mateus, no capítulo 8, versículo 23 ao 27. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você tem medo de algo? De altura, ou talvez medo de agulha, ou de algum animal, cachorro, aranha? E de quebrar alguma coisa, de contar a verdade? Talvez medo de escuro? Ou você se lembra de algum medo que você tenha? Todos podemos ter medo. Medo de fazer alguma coisa nova, ou medo de contar às vezes até a verdade. Até os discípulos de Jesus tiveram medo. Preste atenção no que aconteceu com eles. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos entraram num barco. Estava tudo tranquilo, até que de repente uma grande tempestade começou. As ondas do mar começaram a balançar o barquinho e começou a entrar muita água dentro desse barco. Vocês se lembram quem estava com os discípulos naquele barco? Por um momento, eu acredito que pelo medo eles se esqueceram. Jesus estava no barco, estava descansando a hora que a tempestade começou. Mas os discípulos, vendo aquelas grandes ondas e tomados pelo medo, decidiram acordar Jesus, para que ele pudesse fazer algo. Os discípulos, com muito medo de toda aquela tempestade, acordaram Jesus, e Jesus acordou extremamente tranquilo. Jesus sabia que Deus estava com ele e que Deus era muito poderoso, e perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Então Jesus se levantou e ordenou que acalmasse o mar e o vento, e assim se acalmaram. Os discípulos ficaram espantados e se perguntando quem era aquele homem que até o vento e o mar o obedeciam. Jesus é muito poderoso. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus deixou tudo calmo novamente. Os discípulos já andavam com Jesus, mas não conheciam o tamanho do poder que Jesus tinha com ele. Quando viram aquela tempestade, eles tinham certeza de que iriam morrer. E você e eu não somos diferentes dos discípulos. Nós temos Jesus no nosso coração, mas muitas vezes nós deixamos que o medo tome conta de nós. O medo não vem de Deus, e toda vez que você sentir medo, você deve fechar os seus olhos e chamar por Jesus. Com certeza ele vai te socorrer. A voz de Jesus é tão poderosa que nada e nem ninguém desobedece. Tudo o que Jesus ordena acontece. Então vamos ver o que aprendemos hoje? Os discípulos estavam no barco com Jesus e de repente começou uma tempestade. E Jesus estava descansando. Os discípulos, tomados pelo medo, decidiram acordar Jesus. Jesus acordou calmo e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? E então Jesus mandou que o vento e o mar se acalmassem. E assim o vento e o mar obedeceram à voz de Deus. E tudo voltou a ficar bem e calmo novamente. Então, sempre que você se encontrar numa situação de perigo e de medo, clame por Jesus, e eu tenho certeza que Ele irá te socorrer. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima semana.